pastor, amém? E, amado, primeiramente eu perguntaria da igreja, os obreiros não. Quem conhece o nome completo do pastor? Não, Jazi, você não, Jazi. Não Jazi. vale. Você não vale, Jazi. Quem conhece o nome completo do pastor? Não, Joel, você também não, pai. Amém. Vocês estão a ser pastoreados por alguém que vocês nem o nome conhecem? Está vendo por que é bom hoje estarmos aqui? Estão a entender a razão da importância de estarmos aqui hoje? Os irmãos, vamos participar, amém? Os irmãos conhecem o nome completo do vosso pastor? Não, irmã Xindião, você é obreira. O irmão Fufa, não, esse irmão costuma ver nos documentos lá em casa. Amém? Mas vamos lá, ainda, qual é o nome completo do pastor, irmão Fufa? Achas que é Antônio Isaac Lufungula? Está a faltar um nome, né? Então você já não tem certeza, porque você já sabe que está a faltar um nome. Amém? Amém? Mas nós vamos ter oportunidade de ouvir isto aqui, amém? Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Então, vamos colocar a primeira questão. A modalidade é eu coloco uma, depois a irmã Nilda vai colocando outra. Temos aqui o primeiro bloco de questões, em que eu tenho algumas, a irmã Nilda outras. E depois vamos dar seguimento ao nosso programa em nome do Senhor Jesus, amém? Então, pastor, a nossa primeira questão é: quem é o pastor Isaac Lufungula? Amém. Pastor Isaac Lufungula, um homem simples, nascido no Lubango. Sou o 7º filho da minha mãe. Não sei que número sou do meu pai. Meu pai tem vários, mas da minha mãe eu sou o 7º filho. Sou casado. Tenho 3 filhos. E o meu nome é Antônio André Isaac Lufungula. Antônio André Isaac Lufungula. Glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. Então hoje os irmãos estão sabendo que o nome do vosso pastor é Antônio André Isaac Lufungula. E é meu xará, não há nada. Aqui são teus Antônios, amém, graças a Deus. E nesta questão, né, pastor, quem é o pastor Isaac Lufungula? Nós gostaríamos de ouvir um pouquinho só, não muito, a respeito da história de vida do pastor, um pouquinho. Sabemos que o pastor nasceu no Lubango, é casado, já nos disse, tem 3 filhos, mas queríamos ouvir um pouquinho só mais a respeito da história do pastor, talvez um pouquinho a respeito da infância. Infância poderá não lembrar tanto, mas a juventude, até pelo menos chegar à conversão. E aí depois a irmã Nilda tem outra questão ligada a isto. Amém. Eu tive uma infância simples, né? Como toda criança, cresci numa família pobre, mas a minha mãe sempre me levou na igreja. Eu cresci na igreja da IESA e fui batizado na igreja da IESA também. Então a minha infância toda, sempre amei a Cristo desde pequeno, sempre gostei de estar na igreja, sempre. A minha mãe foi professora e nunca deixei de ir para a escola. Sempre a minha mãe nos colocou na escola onde ela trabalhava. E quanto à minha conversão, eu cresci na igreja, né? Mas eu me converti mesmo assim que eu entendi, eu preciso mudar a minha vida em 2004. 2004 eu fui num acampamento e naquele acampamento a pregação foi muito forte, sabe? E desde aquele dia eu decidi algumas coisas, tomei algumas decisões na minha vida e não queria viver como crente na igreja, mas continuar a ter uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Aí eu aceitei a Cristo e depois que eu saí daquele acampamento em 2004, eu já comecei a pregar. Comecei a pregar para criancinhas lá no meu quarto. Aqui era bem pequeno na altura, e outros rapazes lá do bairro que hoje são obreiros lá na igreja. E já comecei a partilhar aquilo que eu recebi no acampamento e a coisa andou até aqui. É mais ou menos isso. Glória. Amém. Glória a Deus. Nosso pastor, acabamos aqui de saber que o pastor então já é da igreja há muito tempo.
é alguém que já veio de um lar evangélico, um lar que influencia o pastor a estar mais próximo de Deus. Quero aqui saber como ou quando foi que o pastor teve a convicção de Deus, que Deus tinha o separado para o ministério pastoral. Como ou quando é que o pastor teve essa convicção? Amém. Essa questão é bem interessante, né? Eu sempre gostei de estar na igreja. E depois que a Igreja Visão Cristã, em 2006, eu acho, abriu no nosso bairro, eu tinha domingo que eu ia para a IES, outro domingo eu ia para a Visão Cristã, ia para a IES, ia para a Visão Cristã. Mas depois, para mim, a Visão Cristã começou a ficar mais perto. Então eu ia onde é mais perto, né? E na IES estava muito longe do meu bairro. Eu ia para a Visão Cristã onde era mais perto. Mas a gente começou a cantar, começou a fazer teatro na igreja, e começamos a... De vez em quando nós pregávamos no culto, porque o tempo quando a Igreja Visão Cristã foi ser fundada no nosso bairro, era mesmo uma igreja pobre, nem gerador tinha. E eu lembro de várias vezes eu emprestar o meu candeeiro Petromax para o culto. Eu tinha o candeeiro do meu quarto e quando tinha culto a igreja estava escura. Eu ia buscar o candeeiro no meu quarto e emprestava na igreja depois do culto. Eu levava o meu candeeiro, nem candeeiro a igreja tinha. E eu ia lá e aquilo virou já minha responsabilidade, levar o candeeiro todas as terças e quintas-feiras. Tinha lá um obreiro chamado irmão José, ele já falava: meu amado, não esquece hoje o candeeiro. E aí eu levava sempre o candeeiro para a igreja. E de vez em quando me colocavam para pregar. Como é que eu tive essa convicção? Uma vez eu pregava de vez em quando lá, dirigia o culto, até em 2007, no final de 2006, quando o pastor Edson e a pastora Renha foram para o Lubango, e nós já estávamos a pregar lá, e o pastor Edson é um pastor muito duro assim, na liderança dele. E uma vez eu disse: não, na igreja onde eu estou a sair, o pastor não me tratava com essa pressão toda. Eu não quero mais ficar nessa igreja. E a pastora Renha disse assim, e eu perguntei para a pastora: mas está chamado é como? Vocês todos os dias pregam, tem chamado, este está chamado é como? Se é chamado é o quê? A definição dela de chamado me parou até hoje. Ela disse assim: ser chamado para alguma coisa é saber fazer aquilo pelo qual você foi chamado. E a pastora Renha, que hoje é a pastora da igreja do Sumbe, disse assim: Isaac, você foi chamado para pregar, não negligencia isso. Embora o pastor Edson está chato com você, mas você sabe fazer isso. Eu até hoje não me vejo como um grande pregador, mas ela sempre me disse assim: olha, você sabe fazer e você foi chamado para isso. Você só vai precisar se aperfeiçoar, crescer um pouquinho mais, amadurecer o dom que Deus lhe deu, mas você foi chamado para fazer isso. Desde aquela vez, eu nunca mais tive dúvida do que eu estou fazendo até hoje. É mais ou menos isso. Glória a Deus, amém. É muito bom ouvir isso, amém. Os irmãos estão a ouvir com perfeição e estão a compreender também com exatidão. Glória a Deus, amém. Vamos à próxima questão então, o nosso pastor, visto que o pastor já nos disse que como é que sentiu, como é que teve esta convicção. Nós sabemos que o ser humano tem sempre uma referência, nada começa do zero. E nós gostaríamos de ouvir do nosso pastor quem é ou são as suas maiores referências no ministério pastoral. Como pastor, quem são as suas maiores referências? Amém. Olha, na verdade, o pastor Edson foi uma grande bênção assim na minha vida, porque me fez descobrir o dom que há na minha vida. Pastor Gomes, para mim, assim, é o maior referencial de modelo ministerial. Eu amo como o pastor Gomes leva a sério a obra de Deus. Aquilo me chama muita atenção. Ele brinca com todo mundo, mas ele tem uma seriedade fora de sério quando se fala da obra de Deus. E isso me impacta muito. Agora, isso é referência, né? Agora, inspirações assim no ministério, quem muito me inspirou em toda a minha trajetória da minha vida foi o Marco Feliciano. Eu assisti muito. Eu assistia de manhã, à tarde e à noite Marco Feliciano, e como prova disso, lá em casa tem um baú desse tamanho, cheio de discos, DVDs. O que tem mais lá é pregação do Marco Feliciano. Eu consumi muita pregação do Marco Feliciano. Hoje, já porque sou pastor de igreja, estou sendo influenciado por outros pastores, né? Que também têm abençoado o meu ministério. Mas Marco Feliciano,
Sila e Malafaia, para mim, são dois grandes referenciais de ministério pastoral. Amém, pastor. Tenho aqui uma outra pergunta. Sabendo que o pastor vem de uma família já cristã, mas de um tempo, acredito que depois do pastor atingir a maturidade de poder diferenciar do que é ir na igreja e ser cristão, o pastor chegou a ter, houve na vida do pastor algumas mudanças que o caracterizavam como cristão, e isso notou-se na família. Eu quero aqui saber como é que a família reagiu com essa situação a mudança de vida do pastor, na altura não pastor, né? A mudança de vida, como encarava a realidade, como enfrentava, como o pastor lidava com situações na família e qual foi o impacto na família com a posição do pastor como novo convertido, como alguém chamado para o ministério pastoral. Não exatamente como ministério pastoral, porque acredito que antes o pastor esteve no seio da família e a coisa mudou. Não era como antes, o pastor tornou-se alguém diferente. Como é que a família reagiu com relação à conversão do pastor? Olha, na verdade eu sempre fui uma criança muito quieta. Entre os meus irmãos eu sou o mais tímido, se assim posso dizer. Eu sempre fui muito quieto, então eu não dei muito trabalho, na verdade, para dizer que depois que eu converti mudou muita coisa. Mas a minha conversão foi mais interna, em termos de convicções. Porque eu não fui um adolescente e embora entrei muito jovem no ministério, nunca dei muito trabalho. Mas eu vejo que mudou muito assim na minha vida são as companhias. Eu tinha muitos amigos, era muito confusionista assim, nos encontros de amigos, sempre havia luta, eu chefiava, havia confusões aí. Eu estava lá porque eu cresci com um corpo já grande e na altura também nós levantávamos ferro e eu era o defensor do grupo. Mas não mudou muita coisa assim externa para mim, mas foi mais uma coisa interna, uma convicção interna. Porque a minha família sempre me viu como um amante da igreja, nunca gostei de festas, nunca... Até hoje, assim, quando fala de festa, eu não gosto muito do movimento de muita gente e tal, e sempre fiquei no meu cantinho. Então, não houve muita repercussão negativa, mas aumentou só o meu compromisso com Deus, assim. Era uma coisa muito pessoal. E a família não interviu de nenhum modo, não? Não, porque eu continuei na mesma igreja a princípio, que a minha mãe ia, o meu pai até hoje é católico, e mudei de igreja, minha mãe nunca fez questão também, brigar. E o pai sendo católico, quando ele se apercebeu dessa mudança, voltou a dizer já do ministério pastoral, qual foi a posição? Olha, eu tenho uma coisa que eu acho interessante no meu pai. O meu pai é um católico, mas não é hipócrita. Que a maioria dos pais que perseguem os filhos porque mudam de religião, eles não vão lá, mas obrigam os filhos a irem. Brigam quando os filhos mudam. O meu pai, eu mudei de igreja, ele não falou nada, porque tipo assim, ele também não vai com frequência, então não é hipócrita nesse sentido. Porque eu vejo muitos pais hipócritas, ele não vai na igreja, mas se o filho muda de igreja, ele faz um barraco, uma confusão. Não, meu pai nunca fez confusão sobre isso, nunca se opôs. Amém, pastor. Amém. A próxima questão, pastor, se arrepende de alguma decisão que tenha tomado ou de não ter tomado? Há alguma decisão que o pastor tomou e diz assim, eu não deveria ter feito, ou deixou de tomar uma decisão até hoje que disse eu deveria ter feito? Qual é? Olha, no princípio eu me arrependi, né? Por exemplo, a decisão de ter casado muito cedo. E eu explico isso por quê. Eu queria ter um pouquinho mais de maturidade para casar, porque eu tive problemas no casamento que se eu amadurecesse mais um pouquinho, eu não os teria hoje. Então, eu vejo meu casamento como uma grande bênção de Deus na minha vida, mas que aconteceram alguns problemas. Eu tratei a minha esposa de algumas maneiras no passado, que eu acho que se eu tivesse um pouco de mais maturidade, eu não a trataria daquela forma. Então, eu me arrependo de ter casado muito cedo,
Mas também louvo a Deus que Deus acabou acertando, sabe? Na minha decisão, embora precipitada um pouquinho, embora errônea um pouquinho, mas Deus acabou acertando. E hoje eu também entendo que a maioria das coisas que aconteceram na minha vida, no meu ministério, é por causa do meu casamento. Então, eu penso que casamento não basta amor, mas basta também maturidade. Você tem que entender o que é essa coisa chamada casamento. Eu me casei com a pastora Esperança na altura. Eu não tinha noção do que é isso de casamento. A gente estava a viver junto. Eu tinha a minha vida, ela tinha a vida dela. E tivemos muitos problemas. Só que graças a Deus a gente, à medida que foi amadurecendo, fomos nos acertando nesse sentido. Amém. Pastor, como pessoa e como pastor, eu quero saber qual é o maior medo do pastor, como pessoa e como pastor. Como pessoa, meu maior medo, perder a minha família, né? Que eu amo muito a minha família. Quando eu falo da minha família, falo de esposa, falo de filhos. E como pastor, eu sei que eu tenho influenciado uma geração. E eu não gostaria de decepcionar os poucos que eu tenho influenciado. Eu gostaria talvez um dia terminar como Paulo e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, como pastor, o meu maior medo é falhar na minha missão. Então, eu não gostaria de falhar nessa missão. Por isso, pastor Tony, os obreiros que estão comigo, eles têm me visto muito sério na missão. Então, meu maior medo é falhar. Eu não queria me corromper, não queria perder o meu foco por causa de dinheiro, por causa do sexo oposto, por causa do poder. Eu queria não falhar na minha missão. Amém. Graças a Deus. Amém. Acho que os irmãos estão muito apáticos, muito calados. Amém. Vamos ainda passar a bola um pouquinho para vocês. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom, não está? Estamos a aprender um pouquinho, sim ou não? Afinal, existe também algo que amedronta o pastor. Não é verdade? Não é verdade? Sim ou sim? Ah, sim. Amém? E nós gostaríamos de saber então quais são. Mas alguns irmãos se inscreveram? Pode nos trazer aqui enquanto talvez a irmã Nilda faça mais uma pergunta ao pastor. A irmã Xindinha pode recolher aí os papelinhos. Pastor, nós sabemos que conversão é mudança de mentalidade, de atitude. Eu quero saber do pastor se para o pastor conversão é um processo ou existe uma fase na vida que o cristão pode dizer: tá fixe, eu aqui sou cristão e sou tão convertido que já estou convertido. Eu quero, na verdade, são os saber. Obreiros da igreja. Amém, sim. Amém. Em nome de Jesus. O pastor acha que conversão... Acha não. Qual é a visão do pastor? Conversão é um processo contínuo ou chega a uma fase da vida do cristão que o pastor chegou? Na verdade, essa pergunta é mesmo dirigida ao pastor. O pastor, como pastor, continua no processo de conversão ou existiu uma fase na vida do pastor que o pastor disse que aqui estou convertido, sou pastor e está fofo? Amém. O que eu acho, existem duas palavras, santificação e conversão, né? A santificação é um processo, por isso a Bíblia diz: sede, santificai-vos. Mas a conversão é meio mudança de vida, mudança de estilo de vida. Eu me converti, eu não estou num processo de conversão, eu sou convertido. Mas o que vai acontecer depois da minha conversão é esse processo que eu vou sendo limpo, que eu vou sendo restaurado por Deus, que é essa santificação, que é a regeneração que acontece na minha vida. Então, conversão não é um processo, é a santificação que é um processo. Alguns pais da igreja têm a santificação como uma viagem, que você vai fazer pequenas paragens, mas só vai descer do autocarro
quando chegar no destino. Então a santificação é isso, é uma viagem que vai ter algumas paragens até você chegar ao destino. Já a conversão, eu aceito Jesus hoje, eu me converti hoje. Só que esse crente convertido, ele entra num processo de santificação, que Deus vai tirar hábitos, costumes, vai tirar manias, vai mudar a nossa mentalidade. É isso que ocorre. Então, para mim foi, quando eu me converti, eu me submeti ao processo de santificação de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deu para tá claro a resposta do pastor. Conversão é no momento que nós aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e no processo de cada dia da nossa vida, de enfrentarmos as dificuldades por sermos cristãos, estamos a anular, né, a vida de pecado e a nos santificar no Senhor. Sim. É isso, pastor. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos entenderam? Então não pensa que você vai... Não, eu peco porque estou a se converter toda hora. Não, você está num processo de santificação. Diga graças a Deus. Graças.